Gente, não é dia do trabalho, é dia do trabalhador, 1º de maio. Veja, por que eu estou dizendo isso? Porque isso tem uma relação íntima entre política, ideologia e processo educativo. Então temos falhas de todos os níveis e uma certa ignorância de muita gente. Vejamos, eu até entendo que a população em geral, em função do modelo da educação que nós tivemos e temos, não conseguiu compreender a diferença entre dia do trabalho e dia do trabalhador. Mas porque isso é um problema de um processo educativo que não compreende aquilo que está fora do olhar do horizonte, que não consegue compreender a relação que existe entre uma ação histórica e o seu sujeito, que é o ser humano. Basicamente isso. Então, esse é um problema que inclusive persiste, por exemplo, nesse caso, na Secretaria de Educação do Paraná, que publica um título Dia do Trabalho e o seu conteúdo é de um sujeito chamado ser humano, que portanto não pode ter um dia do trabalho, e sim do trabalhador. Não consegue estabelecer uma relação entre título e conteúdo e acredita que isso é sinônimo, dia do trabalho e dia do trabalhador. Veja a que ponto chegamos que uma instituição de ensino publica tamanha asneira. É grave. O UOL, da mesma forma, também são fontes de informação erradas. Porque não é dia do trabalho, é dia do trabalhador. Ainda que não fosse pela questão histórica, é que o trabalho não tem vida própria. Quem produz o trabalho é o ser humano, portanto é dia do trabalhador. Ou a gente fala em dia da maternidade, do dia das mães. Ou a gente fala em dia da paternidade, dia dos pais. Não! Então, vejam, em tenra idade eu já aprendi isso na escola, de que o dia é do trabalhador e não do trabalho. Mas parece que a ideologia dominante que graça pelas instituições de ensino e tantas outras, né, como a do jornalismo, por exemplo, como o caso no Rio Grande do Sul, de que jornalistas, radialistas e apresentadores de programa acreditam que o dia do trabalho é sinônimo do dia do trabalhador. E falam isso aos 4 ventos, há décadas. E eles acreditam que isso seja verdadeiro, que isso esteja correto. É só analisar a história para entender de que não pode ser o dia do trabalho, porque são seres humanos que são o sujeito do processo, e não as coisas. Então vejam, qual é a relação entre política, ideologia e o processo educativo? O processo educativo não ajuda. Do ponto de vista ideológico, é importante entender que o dia do trabalho é mais suave. Eu não preciso explicar a morte das pessoas que fizeram greve lá em Chicago para poder termos hoje 8 horas de trabalho e não 13, 14 ou 15 horas de trabalho, como era normal até o ano de 1886 em Chicago, nos Estados Unidos. E que no Brasil também era normal e só veio ser anormal quando, na década de 30, foi estabelecida a jornada de trabalho de 8 horas. Porque aqui também era assim. Então, do ponto de vista ideológico, há uma preocupação em desvirtuar o assunto trabalhadores, e sim trabalho, fica mais suave, não fere aos interesses do capital, porque aí ninguém precisa saber que as pessoas morreram durante a greve. Por outro lado, politicamente, isso é uma expressão ideológica. Portanto, tem uma relação íntima com a política do cotidiano. Eu cada vez mais reconto, eu faço uma nova versão da história, dizendo que o dia é do trabalho, quando na realidade o dia é do trabalhador. Da mesma forma que no passado, na década de 60, 70,
toda pessoa que fazia oposição à ditadura militar era comunista. Aliás, não faz muito tempo, né? Tinha um presidente que tudo que era contrário a ele, ele dizia que era comunista, que eram pessoas comunistas que faziam oposição a ele. Então, vejam que o processo está em vigência da relação entre a política e a ideologia e a incapacidade das pessoas compreender o texto. Chega, basta, acabou esse tempo. Não podemos mais ser incapazes de não entender a história e desvirtuá-la por ignorância. Tu quer recontar a história? Conta a tua versão sobre os fatos. Agora não vem me dizer que isso é fato. Não, o que é fato é que são pessoas que morreram fazendo greve por 8 horas de trabalho e, portanto, o dia é do trabalhador e não do trabalho. Pensa nisso. E não esquece de mandar esse vídeo para quem continua chamando o Dia do Trabalho como se fosse sinônimo de Dia do Trabalhador. Um grande abraço.